Como voltar a correr? Como voltar a treinar a corrida depois de uma lesão? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física e sou especialista em corrida de rua. Eu também sou criador do programa Bora Correr. E eu vou falar hoje nesse vídeo um assunto muito pessoal, muito particular que aconteceu comigo, mas que eu acredito de verdade que possa servir talvez de inspiração, ou talvez de apoio, ou de consolo, ou de ânimo, ou de incentivo para quem está lesionado, ou para quem está voltando de lesão, ou para quem se machucou e nunca mais voltou. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre lesões na corrida. E isso não é um assunto polêmico, não é um assunto tabu, também não é um assunto proibido, não, porque, cara, qualquer esporte de impacto, a gente está suscetível a lesões, né? Futebol, corrida, vôlei, basquete, ciclismo. Ciclismo não é um esporte de impacto, mas você pode ter quedas e tal, mas vamos falar da corrida. Existem vários tipos de lesão na corrida de rua, no mundo da corrida de rua. Muitos fisioterapeutas sabem disso, nós corredores sabemos disso, então eu sempre bato na tecla fortemente da importância de você fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua máquina e não apenas ficar correndo. Rodrigo, se eu fizer um fortalecimento certinho, se eu fizer meus volumes de treinos de corrida certinhos, é 100% de certeza que eu nunca vou me machucar? E a resposta é não existe essa certeza absoluta, senão ninguém se machucava. Se todo mundo que soubesse exatamente como fazer, fizesse tudo certinho, ninguém ia ter lesão nenhuma. E acontece que o nosso corpo, gente, cada corpo, ele responde de um jeito ao treinamento, ao estímulo, ao impacto da corrida, né? E comigo aconteceu isso, talvez com você também, e eu vou contar um pouquinho como é que eu levei 1 ano e 3 meses para voltar a correr 10 quilômetros. Uau, 1 ano e 3 meses é muito tempo, né? Mas de verdade isso aconteceu comigo entre os anos aí de 2020 e 2021. E eu vou contar uma história aqui para vocês, pessoal, que aconteceu comigo. E eu vou, no final dessa história, eu vou tentar te dar alguns caminhos que você pode seguir se fizer sentido para você, tá? Antes de eu contar essa história, deixa eu aproveitar, se você é novo ou nova aqui no meu canal do YouTube, se você tá passando aqui pelo YouTube, já viu vários vídeos meus e ainda não se inscreveu no YouTube, então ou você é novo, ou você já assistiu vários vídeos, não se inscreveu, se inscreve no canal, clica ali naquele botão vermelho, se inscreve. Se você gostar do vídeo, deixa um curtir no final e vamos falar então sobre essa minha história aí de lesão, o que aconteceu comigo. Bom, eu vou contar já o final, depois eu contextualizo o começo. O final é que eu fiz uma cirurgia, tive que fazer uma cirurgia no meu menisco esquerdo, no finalzinho de 2020, e aí voltei a correr agora, fiz os meus primeiros 10 km depois desse tempo todo, agora em maio de 2021, você deve estar assistindo esse vídeo um pouquinho depois disso, mas meados aí de junho de 2021 você deve estar assistindo esse vídeo, mas enfim, ou depois, né, o YouTube, os vídeos ficam eternizados aí, mas o que aconteceu foi o seguinte: em fevereiro de 2020, eu estava treinando para uma maratona que seria em Porto Alegre em 2020, acabou não acontecendo, a gente sabe os motivos, por conta da pandemia e tal, mas lá em fevereiro eu já estava fazendo os meus treinos longos, começando a subir o volume, que é um tipo de treino que a gente faz para maratona. Eu já corri várias maratonas e tal, não era muita novidade para mim, eu estava seguindo exatamente o protocolo de treinos que eu passo para os meus alunos ali, subindo com organização, sem exageros e tal, tava fazendo tudo certinho, tava fazendo a lição de casa certinho. Por isso que eu falei lá que a resposta era não. Se eu fizer tudo certinho, 100%, sempre, nunca vou me machucar? Pode ser que aconteça, aconteceu comigo, então eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, não para assustar vocês, não para falar assim, aí, tá vendo? Para de fazer corrida machuca. E enfim, gente, então tô aqui abrindo o jogo para vocês, bastidores da minha vida pessoal, mas hoje tá tudo bem, então eu vou contar tudo o que aconteceu. Seguinte, lá em fevereiro, então eu lembro que ia fazer um treino longo no domingo, tava na casa da minha mãe, não tava nem aqui em casa, tava na casa da minha mãe, acordei cedinho no domingo e tal, me troquei ali e tal, ia sair para fazer meu treino e eu senti, sabe assim, uma coisinha no meu joelho esquerdo. Desconforto. Sabe quando você vai pôr o pé no chão, você meio que deu uma mancadinha, eu falei, ei, o que esse joelho está incomodando? O meu joelho nunca doeu na vida, jamais, nunca tinha doído, nunca sabia o que era dor no joelho. E aí deu uma incomodadinha, ele deu uma pegadinha.
Aí me troquei, fingi que não era comigo e tal. Fui dar uma aquecidinha assim, fui dar umas alongadas ali dentro do apartamento da minha mãe mesmo, antes de sair pra rua pra correr. E, cara, eu tava caminhando, tava incomodando. Eu ia fazendo aquele dia um treino de mais ou menos uns 14, 15 quilômetros, não era tão longo ainda, tava começando a subir o volume e tal, pensando já na maratona que ia ser em Porto Alegre. E aí eu falei, cara, não vai rolar, o joelho tá incomodando. Senti ali até uma frustração, já tava trocado, não sei, já passou por isso. Você foi lá, colocou sua roupa, seu tênis, sua meia e tal, tá pronto para ir pro treino, tá com vontade de fazer o treino, e não estava incomodando tanto a ponto de eu falar assim, não dá para correr, daria para correr. Então já vai a primeira dica para você prática e útil nesse vídeo. Gente, quem sou eu para dar a regra de alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que ser inteligente o suficiente para aprender com o erro dos outros. Porque se a gente for tentar cometer todos os erros que todo mundo comete sozinho, na teimosia, a gente não vai sair do lugar nunca. Então aprenda com o erro de outras pessoas para você não precisar cometer esses erros. Isso encurta o seu caminho, isso encurta o seu aprendizado ou a sua evolução, tá bom? Então, se essa dica fizer sentido para você, use, tá? Então, assim, eu já por ter mais maturidade na corrida, se fosse há anos atrás, essa dorzinha aí de leve que eu senti não era um motivo para me impedir de correr. Pensava, o quê? Essa dorzinha não é nada. Eu sou mais forte do que ela, eu vou lá e faço o meu treino. E talvez tivesse feito o treino, beleza, mas já um pouco mais velho, já com 40 anos de idade, a gente já ficando mais experiente, né? Hoje eu estou com 41 anos, então eu já estava um pouco mais maduro na corrida, não era nenhum iniciante e tal. Eu falei, essa dorzinha não é tão normal. Senti ali, feeling meu, tá? Não corri naquele dia. Beleza, o dia passou, tá? Final de semana, voltei para casa, segunda-feira, ia correr, e aí fui para esteira, ia fazer um treino na academia ali e tal. E o joelho incomodou. E aí, dali em diante, eu vi que tinha alguma inflamação no meu joelho. Aí fui atrás de uma fisioterapeuta, a Ana, minha fisio, um beijo pra Ana, não sei se ela tá vendo esse vídeo. A Ana não tá no Instagram, redes sociais, para falar, siga o canal da Ana. Não, infelizmente não, mas é uma excelente fisioterapeuta que eu confio 200%, é minha parceira. Fui lá, conversei com ela, deve ser isso, aquilo, tal, fiz umas sessões de fisio com ela, melhorou o joelho. Pô, legal. Fizemos alguns testes ali, não deve ser isso, não deve ser aquilo. Fiz uma liberação miofacial, o joelho melhorou. Você vai perguntar, Rodrigo, você estava fortalecendo o joelho? Cara, tava. Toda semana, 2 vezes por semana, certinho, padrão. Super Caxias, eu sou no fortalecimento, né? Tal. E beleza, o joelho parou de doer, fui fazer uns treininhos, fiz alguns treinos de corrida. E aí, cara, o joelho começou a incomodar de novo. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Isso durou mais ou menos umas 2 semanas, talvez 3 semanas, esse processo aí. Faz físio, melhora um pouco, espera, descansa, testa. Aí entrou pandemia, que foi bem em março de 2020. E aí fica todo mundo em casa, fica em casa, tal, não sei o quê. Pensei, cara, vou aproveitar esse momento, estamos em casa, não vou correr, não vou me expor ao vírus e tal, não sei o quê. Decidi realmente ficar em casa e aí não corri. Pensei, vou dar uma folga pro meu joelho, se tiver alguma inflamaçãozinha aqui, talvez por excesso de treino. Eu não estava com excesso de treino, mas às vezes meu corpo estava sentindo, né, o volume de treinos que eu estava fazendo, por algum motivo. E aí eu parei de correr e tal, ficamos em casa. E aí eu comecei a fazer aulas de exercício em casa. Quem me acompanha no Instagram lembra que a gente fez 4 meses de aulas de condicionamento físico dentro de casa, né? Então eram aulas de condicionamento físico toda segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde. Eu fiz dezenas de aulas. Inclusive, se você quiser fazer aulas de exercícios em casa, se não precisar de academia, equipamento, vai aqui no meu canal do YouTube, só procura lá, Rodrigo Bicudo Treino em Casa. Tem dezenas de aulas que você pode fazer na sua casa, aulas de fortalecimento muscular, que é importante pra gente que corre. E olha curioso, para fazer exercício de fortalecimento, o joelho não doía. Para eu fazer agachamento não doía, para eu fazer afundo não doía, para eu fazer, obviamente, exercício de membros superiores, tal, prancha, ponte, nada, o joelho não doía. Quando eu ia tentar correr, tinha impacto, eu sentia um desconforto local no joelho, num ponto específico. Voltei nesse meio tempo, fui fazer físio, aí de novo a físio fez alguns testes, pode ser menisco, aí começou a minha saga, marca ortopedista, faz exame de imagem,
faz raio-x, faz ressonância, faz o diabo A4 e tal. E aí identificou-se uma lesão no meu menisco, no joelho esquerdo, na parte medial do meu menisco. Rodrigo, você tem uma lesão aí. Beleza. Eu tenho um histórico genético. Minha mãe tem problema de joelho, minha avó tinha problema de joelho, família inteira tinha problema de joelho, sempre teve, né, problemas de artrose, artrite e tal. Todo mundo da família da minha mãe sempre teve problema de joelho. Pensei, deve ter alguma coisa genética aí. E aí fui investigar, fui ver e tal. E aí um dos médicos sugeriu, falou, você é suscetível de cirurgia. Aí foi buscar a opinião de um outro especialista, o Dr. Ricardo Gobi, que me operou, inclusive. Um abraço, Dr. Ricardo, obrigado. Eu estou 100% já, só para o senhor saber. E aí eu fui no Dr. Ricardo, conversei com ele e tal, também pedi outros exames e tal. E eu era um paciente, então, posso dizer aprovado, não sei se é o termo esse, mas eu estava eletivo para fazer então uma cirurgia de menisco. Não tinha mais jeito, não dava para eu só fazer fortalecimento, só fazer fisioterapia. Chegou um ponto que o menisco estava machucado mesmo e aquilo gerava dor. Toda vez que encostava ali o menisco, para quem não sabe, é aquela estrutura que tem entre os joelhos, né, que ajuda na absorção de impacto, literalmente no amortecimento, né? Então a gente tem dois cornos do menisco, né? Um dos lados do menisco, a parte interna do meu menisco esquerdo, estava já, posso chamar assim, de machucada, precisava fazer uma microcirurgia, uma artroscopia que eles fazem, né? Não tem nem corte, nada, são 3 furinhos que eles fazem, usam uma câmera ali, eles literalmente tiram a parte que está ruim ali do menisco, enfim, a grosso modo, e aí o joelho recupera e fica 100%. Então foi isso que eu tive que fazer. E aí nesse processo todo, fiz então esse procedimento, como é que chama? Meniscectomia, que é uma cirurgia do menisco e tal. Por que eu tive que fazer isso? Só para você entender. Existem desvios posturais, né? Todos nós temos. Então tem pessoas que têm o joelho virado para dentro, tem pessoas que têm o joelho virado para fora. O meu caso, o meu joelho é meio torto. O médico até brincou, falou assim, Rodrigo, seu joelho é torto. Por quê? Eu tenho o joelho assim, ó, sabe? Não é ou assim, não, ele era assim, ó. Então ele era caído para dentro, então é uma má formação genética que eu tenho. Não é que assim, eu fiz alguma coisa errada, eu exagerei nos meus treinos, eu peguei muito peso na musculação. Não, isso não está no meu controle, eu tenho uma má formação óssea. Lembra que eu falei da genética? Minha mãe tinha problema de joelho, minha avó. Isso veio da minha formação, do meu corpo. Não tem como eu controlar, não tinha como eu prevenir isso, né? Ou nada do tipo. E eu não sabia, eu nunca fiz um exame de joelho para saber se eu tinha se o meu joelho era torto a ponto de um dia meu menisco machucar. Não. Você procura médico quando? Quando a gente tem algum problema, né? Você não faz um exame de imagem, um raio-x, uma ressonância preventiva. Não, a gente faz quando encontra algum problema, identifica algum problema. Então comigo aconteceu isso, enfim, e aí por ter essa formação, eu jogo toda a sobrecarga caía então na parte interna do meu joelho esquerdo, menisco que machucou. Os outros meniscos, o resto do joelho, o resto do corpo estava tudo zerado, era só aquele ponto, justamente por essa sobrecarga. Então o médico inclusive me sugeriu agora uma palmilha para tirar um pouco da carga daquela parte, então para corrigir mecanicamente o que eu tenho que fazer. E aí, galera, nessa saga toda, né, pandemia, aí cirurgia, aí tava para nascer a minha filha, né, Maria Júlia, nasceu hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, Maria Júlia tá com 4 meses, mas minha esposa grávida e, tem que fazer fisioterapia antes da Maria Júlia nascer, porque depois eu sabia que ia ser complicado. Então, cara, foi uma saga. E aí, nesse meio tempo, eu não corria, obviamente, até conseguir agendar os exames, até conseguir retorno no médico, tava todo aquele problema de cirurgias eletivas não são feitas e tal, e aí marca médico, marca a cirurgia, faz 20 sessões de fisioterapia e marca retorno no médico e tal. E, cara, foi passando o tempo. Aí a Maria Júlia nasceu. E aí, cara, todo o cuidado, a gente aqui em casa com ela e tal. E os treinos de corrida eu fui deixando para depois. Fui deixando. Falei, meu joelho já não tá doendo. Então, beleza, recuperado. Falei, assim que der eu volto. E fisioterapia e aulas em casa, exercício e fortalecimento em dia. E aí falei assim, agora passou já sei lá quantos meses da minha cirurgia. Minha cirurgia foi em novembro. E aí eu falei, agora já está na hora de começar a pôr mais o pé no chão, para caminhar. Eu fiz sugestão até a progressão que eu fiz, né? Então, lembra como voltar de uma lesão? Primeira coisa, galera, primeira coisa que eu tive que ter muita foi paciência. A coisa que eu mais exercitei durante esse tempo todo foi a minha paciência. Porque, cara, quem corre
Quem tem no DNA, eu, você, que a gente gosta de correr. Rodrigo, por que você gosta de correr? Cara, porque eu gosto. Ponto. Não precisa de justificativa nenhuma. Cada um tem seus motivos para correr. Ah, gosto de correr por isso, por aquilo, tal. Tem gente que gosta porque gosta. Eu gosto de correr porque eu gosto de correr. E eu tive que ficar privado de correr. Não pude correr. Fiquei esse tempo todo por conta da lesão, depois por esse problema todo e tal. E aí, cara, eu voltei a correr. Como é que eu voltei? Segunda palavra que você tem que lembrar. A primeira é paciência. A segunda é humildade. E eu teria fôlego para voltar correndo mais do que eu voltei. Mas eu tinha medo, a palavra é essa, eu tinha medo do joelho voltar a doer. Foi uma cirurgia importante, uma cirurgia séria. E aí, cara, eu não queria jogar fora a minha cirurgia, foi voltar de qualquer jeito. Então fiz a físio. Então se você foi sugerido fazer fisioterapia, faça. O meu reconhecimento aos fisioterapeutas, eu sempre falo nas minhas lives, né, que me acompanham no Instagram, sempre alguém me pergunta, professor, eu tô com uma dor assim, assado, o que eu faço? Eu falo, procura um fisioterapeuta. Sempre, eu faço isso, então eu falo para você fazer o que eu faço. Eu senti dor, eu fui fazer o quê? Procura um fisioterapeuta. O fisioterapeuta resolve milagres às vezes com a gente, né? Então procura um fisioterapeuta. Aí, beleza. Fiz a físio e tal, voltei. Quando eu fui voltar a correr efetivamente, então lembra que foi paciência, eu tive que ter paciência e eu tava com medo. O que eu voltei a fazer? Falei, cara, eu vou voltar muito leve, não pelo fôlego. Então você que se lesionou, você que se machucou, você tem uma memória muscular muito boa, uma memória de fôlego, você tem um lastro fisiológico que te precede. Gente, eu já fiz muitas maratonas, então eu tenho fôlego para correr 10 km, 5 km. Não estava treinada para correr meia maratona, mas eu conseguiria correr talvez meia hora direto no meu primeiro treino. Mesmo há um ano e pouco sem correr, porque eu estava treinando em casa, fazia exercício e tal. Eu tinha uma bagagem para isso. Meu primeiro treino de corrida, eu corria 1 minuto e eu caminhava 9 minutos. Eu falei assim, eu vou a cada 10 minutos, eu vou correr 1. Eu andava 9, corria 1. Caminhava 9 minutos, fui marcando no relógio. Caminhada, fazer uma caminhadona. Aí vou dar um trotezinho de 1 minuto. Agora, 9. Trotezinho, leve, com medo. Corri com medo. Medo de quê, Rodrigo? Medo do joelho doer. Tinha medo, receio, pisando assim, ó, com toda a técnica possível, sem fazer barulho, inclinação do corpo à frente, como eu sugiro vocês, tentando entrar com o pé chapado no chão, não entrar com o pé muito na frente, cadência acelerada, ou seja, passos curtinhos e o número de passos por minuto mais alto que eu pudesse para fazer uma corrida econômica. Aí passava 1 minuto, não doeu o joelho, vamos caminhar, aí caminhava. Aí, tá na hora de correr de novo, já dava até um friozinho na barriga, será que vai doer ou não? Aí corri, 1 minuto, passou, não doeu, beleza, fiz o treino todo assim. Depois eu passei para 1 minuto correndo e 4 caminhando, ou seja, o tempo que eu ia correr ficou mais perto. Eu não tinha 9 minutos para esperar, eu tinha só 4. Então, 4 por 1, fiz o treino todo, o joelho não doeu, amém. Depois eu mudei, eu fui para 3 caminhando, 2 correndo. 3, 2, 3, 2. Claro que o fôlego vai melhorando também, mas a minha preocupação era ir adaptando o joelho. Eu estou voltando de lesão. Paciência e humildade. Respeita seu corpo. Então, eu estou falando isso, gente, porque eu fiz. Eu não estou falando da boca para fora. Olha, volta bem leve. Eu estou falando do protocolo que eu usei em mim. Tá? De verdade, espero que te incentive se você passou por isso ou tá passando, tá? Tamo junto nessa, tá? E aí, 3 caminhando, 2 correndo. Depois eu inverti. 3 correndo, 2 andando. Eu fui aumentando esse tempo de corrida. 3 correndo, 2 andando. Depois 5 correndo, 2 andando. Depois 8 correndo, 2 andando. E aí o último treino que eu fiz agora, antes de gravar esse vídeo, eu fiz lá 10 minutos correndo, 2 caminhando. Corria 10 minutos, caminhava 2 minutos. Corria 10, 2 e eu bati lá 10 quilômetros em 1 hora e 59 segundos, quase 1 hora e 1, mas foi uma hora alta, como a gente diz na corrida, e eu fiz lá os meus 10 quilômetros e eu fiquei muito feliz. Gente, não pelo pace, não pela distância em si, poderia ser 5 km, poderia ser 8, mas a gente sabe que na corrida 10 km é um marco importante, né, pra gente que é corredor amador. E, gente, eu já corri 10 km tantas vezes, mas tantas vezes, em tantos treinos, em treinos muito maiores, né, treinando para maratona, para meia maratona,
10 km para gente que já corre, para você que é um corredor mais iniciante, 10 km é um alvo, é uma meta. E, cara, tá tudo bem. Os 5 km para um corredor iniciante é uma meta louvável. Porra, consegui correr os primeiros 5, você comemora, e tem que ser assim. Chegou nos primeiros 7, comemora. Nos primeiros 10, pô, tem gente que chora. Eu sei dessa sensação. Eu lembro quando eu corri a minha primeira maratona, eu chorei que nem criança. Falei, não é possível que eu consegui fazer isso, sabe? E quando eu corri 10 agora, eu fico até emocionado. Quando eu corri 10 km agora, depois de 1 ano e 3 meses, cara, eu comemorei como se fosse uma maratona. Não tava nem esperando que eu fosse ficar tão emocionado nesse vídeo. Mas, cara, é porque a gente gosta disso, a gente que corre, a gente quer continuar correndo. Eu quero continuar correndo pro resto da minha vida. E eu quero que você, e que todos os meus alunos e todas as pessoas que me acompanham, que você possa correr para o resto da sua vida. E eu sei o quanto é difícil você que está com uma lesão, que está parado de correr, como é difícil ficar sem poder correr, cara. Imagina eu, fiquei sem poder correr durante 1 ano e pouquinho, por conta de uma lesão, de uma cirurgia, de uma pandemia, de um nascimento da minha filha, de tudo isso. E eu sou um cara que orienta sobre corrida. Meus alunos me perguntam todo dia sobre corrida. Eu dou palestra sobre corrida, eu tenho curso sobre corrida, eu gero conteúdo sobre corrida e eu não estava correndo. Não foi fácil. Foi difícil. Mas graças à missão que eu acredito que eu tenho de falar da corrida e trazer você para o mundo da corrida, mas sem esconder que você pode sim um dia se machucar como eu me machuquei. Agora, por que esse vídeo, eu quis trazer esse vídeo para você, peço até desculpas que eu me emocionei no vídeo, não era essa a intenção, mas é porque lembra a história de aprender com o erro dos outros e de verdade, gente, eu nesse caso, no meu caso, eu fiz uma autoavaliação, eu pensava muito, o que eu fiz de errado? Aonde que eu me machuquei? Por que isso aconteceu comigo? Eu estava rodando 3 vezes por semana, quando eu aumentei para o treino para maratona, eu aumentei para 4 treinos de corrida por semana, mas com os volumes super adequados, coisa que eu já tinha feito várias vezes. Fortalecimento muscular em dia, alimentação em dia, meu peso estava legal. Não fiz nenhum exagero. Por que aconteceu isso? Será que foi porque eu corri já 9 maratonas? Não! No meu caso, era uma má formação do joelho torto mesmo, e não ia fugir disso. Então, assim, você pode estar fazendo tudo certo e se machucar. Agora, imagina você que está fazendo tudo errado. Você que está exagerando nos treinos, você que está exagerando no volume, você que não está fazendo o seu fortalecimento muscular. Eu sei que a minha recuperação agora foi boa, meu médico inclusive falou isso, quando ele me avaliou, eu com dor, eu no ponto de crise, antes de operar o joelho, eu precisava mesmo operar, ele fez vários testes de força comigo. E todos eles eu estava super bem, ele falou assim, cara, sua perna é muito forte. E eu sei que era, porque eu falei, eu sei, doutor, eu faço fortalecimento, eu não negligencio o fortalecimento muscular, eu fazia mesmo direitinho. E mesmo com isso tudo aconteceu o que aconteceu. Fiz lá uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, que não é nada de absurdo. Nossa, o Rodrigo vai falar de uma cirurgia, parece que eu coloquei uma prótese. Não, foi uma cirurgia bem simples, graças a Deus. Mas poderia ser pior, se eu não me cuidasse, se eu não fizesse tudo que eu tenho que fazer. Então, gente, se você tá aí passando por uma lesão, ou já passou por uma lesão, comenta aqui, cara. Coloca aí como é que foi o seu retorno. Que dica que você pode dar? Talvez esse post seja legal para as pessoas que estão passando por isso lerem e se identificarem. Que dica que você pode dar para quem está voltando de uma lesão? Ou para quem está lesionado e está meio que desanimado? A dica que eu te dou, cara, é não desista da corrida. Eu tô muito chorando, tô muito sensível. Porque a corrida não vai desistir de você, cara. Não desiste. Se alguém falou para você, você nunca mais vai poder correr na sua vida, muda de médico, vai pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, procura um bom fisioterapeuta, faz o que está no seu controle, às vezes você só precisa emagrecer mais, vai procurar uma nutricionista, se cuida. Mas é muito bom correr, cara, é muito legal correr. Eu lembro que eu gravei um vídeo para os meus alunos do programa Bora Correr, a gente tem uma comunidade lá secreta só para os alunos, e eu lembro que eu gravei um vídeo enquanto eu estava correndo. E eu gravei assim, emocionado, com o celular na mão, assim, chacoalhando pra caramba, assim, correndo, e falei assim, gente, eu tô correndo, eu estou correndo. E eu tava naquele treino, eu tava correndo 2 minutos, eu não tava correndo 10 minutos, eu tava correndo 2, eu gravei um vídeo e falei assim, eu estou correndo.
Que alegria que é poder estar correndo. Então, se você ainda não corre, experimente esse prazer. Espero que você um dia goste de correr. E se você já corre e se identificou com esse vídeo, compartilhe com algum amigo seu que talvez esteja passando por uma coisa parecida e fala para ele assim, cara, o professor ficou 1 ano e pouco sem poder correr. Não é que a minha cirurgia me limitou esse tempo todo, mas foi por conta de tudo isso que aconteceu, né? E uma coisa atrás da outra acabou gerando um tempo maior de recuperação. E eu tive, cara, paciência, resiliência. Não adiantava eu ficar reclamando, chorando, brigando com o mundo. Eu pôr a culpa em quem? É culpa da minha herança genética. Não, não posso... Imagina que eu vou culpar a minha família. Não. Pelo contrário, sou grato à minha família. Então, mas aconteceu. Então, uma dica para você, mais uma dica nesse vídeo é não desista, faz o que está no seu controle. O que estava no meu controle? Era fazer o tratamento, era fazer a cirurgia, fazer a fisioterapia e cuidar para voltar aos poucos. Então, gente, não seja um super-herói. Eu vou voltar, eu estou com pressa. Às vezes o médico te pediu a volta depois de sei lá quantos meses, vai fazer uma caminhada, vai fazer um impacto leve e você acha que não, porque você já é um corredor super experiente. Eu sou um corredor experiente, não sou um corredor profissional, sou um corredor amador, mas sou especialista em corrida. Estudo isso todo dia há muitos anos e voltei bem na humildade. Estou voltando ainda. Vou continuar esse meu processo evolutivo, aumentando o tempo que eu corro, com cuidado, com técnica. A gente acaba ficando mais precavido ainda, né? Mas acho que esse vídeo, não sei se vai te inspirar, não sei se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir. Se você não gostou, cara, pode deixar um descurtir, mas a minha intenção foi falar o quanto eu amo correr, o quanto eu espero que você também goste de correr, consiga correr, que essa minha história, dessa minha cirurgia, da minha recuperação, do meu pós-lesão, te inspire. Se você estiver passando por isso, lembra dessas coisas, cara. Lembra de ter paciência. Volta devagarinho, o tempo vai passar. Pô, Rodrigo, mas talvez eu demore 6 meses para voltar como eu estava antes. Dê tempo ao tempo. Não queira acelerar a sua recuperação. Não queira acelerar um processo inflamatório. Tá com dor? Respeita a sua dor. Essa dor não é para você ficar refém dela. Eu tô com dor, eu nunca mais vou poder fazer nada. Não, mas a dor é um sinal que o seu corpo está te dando que alguma coisa não está legal. Investigue o que é, vai a fundo, vai atrás. O meu caso foi o último recurso, era cirurgia. Não queria, eu queria fazer uma cirurgia. Não, ninguém quer, tá? Então, assim, tenha paciência, tenha resiliência, tenha determinação e espero que você continue correndo para o resto da sua vida. E obrigado por você ter assistido esse vídeo, essa história até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!